Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Hoje é o nosso aulão de português da Banca Vunesp de nível médio. Já é tradicional aqui no CIEX, todo ano temos os nossos aulões. Antes de assistir a nossa aula, inscreva-se neste canal, acesse também a descrição do vídeo, lá há o link dos nossos cursos preparatórios da Vunesp. E vamos à nossa aula de hoje. De acordo com as informações presentes na tira, vamos marcar a alternativa correta. Então, caro concursando, aqui nós temos uma tirinha. Quando você se deparar com texto ou tirinha da Banca Vunesp, se for tirinha ou charge, eu recomendo que você faça a leitura dela, compreenda e fique muito atento à linguagem verbal e também à linguagem não verbal, ou seja, às imagens. Se for um texto maior, sugiro que você leia o enunciado, compreenda-o e, a partir daí, leia cada alternativa, volte ao texto para verificar se ela é verdadeira ou não. Porque se você fizer a leitura de todo o texto, pode ser que a resposta para aquela questão esteja no primeiro parágrafo, ou então você leu todo o texto, investiu o seu tempo, que é curto durante a prova, e no final do texto você nem se lembra mais de que ele fala. Então, uma boa estratégia para você fazer é ler as alternativas e voltar ao texto. Como é uma tirinha, lá eu já sei que nós precisamos de marcar a alternativa correta. A maneira como o garoto pensa é moldada pelo silêncio do tigre. Será que o tigre, de fato, está em silêncio e isso influencia na maneira que ele pensa? Aqui você pode observar que quem diz isso daqui primeiro? O garoto. Observe. As pessoas reclamam que a indústria do entretenimento, não é entretenimento, produz apenas direcionada para o baixo nível de inteligência. Então, a indústria do entretenimento produz apenas direcionada para o baixo nível de inteligência de algumas plateias. Mas eu discordo disso. O tigre já falou, é mesmo? Então, ele não está mais em silêncio. Então, a gente já volta aqui a primeira alternativa, alternativa A, e já vamos descartar. E mesmo ele falando pouco, como a gente observa aqui no início do texto, isto não está influenciando na maneira como o garoto pensa. A violência é lucrativa, é o que a gente vai ver agora, a violência é lucrativa para a indústria do entretenimento, segundo o garoto. Aí a gente precisa ver. Eu acho que isso é uma falácia, novamente, quem está dizendo aqui? O garoto. E que não pode ser considerado uma assertiva legítima. Se eles achassem um meio, observe isso daqui, um meio de baixar ainda mais o nível, aí é que ganhariam dinheiro de verdade. Alternativa B, para a gente se lembrar, está falando da violência. Até agora nem falou de violência, não é isso? Então, ele acha que a indústria do entretenimento ela é direcionada para a plateia de baixa inteligência, baixo nível de inteligência. Mas aqui ele fala que se baixasse um nível mais, aí o nível de inteligência, eles ainda ganhariam mais dinheiro. Eu tenho certeza que você tem uma carreira brilhante pela frente. Aqui já foi o tigre que disse. Tem que ter um jeito de mostrar mais violência em 90 minutos. Ou seja, ele está contemplando a violência, que na alternativa B está falando que ela é lucrativa, certo, para a indústria do entretenimento, certinho. Por quê? Quando fala aqui no início, está falando se eles baixassem mais o nível, ainda ganhariam mais dinheiro. Ou seja, a questão da violência, eles já ganham dinheiro, mas de repente eles poderiam ganhar ainda mais. O garoto é contrário à existência da indústria do entretenimento? Nada disso. Será que ele é contrário? Ele não é contrário. Aqui ele traz uma crítica, mas em momento nenhum ele fala, não deveria existir a indústria do entretenimento. De repente ele seja contrário ao baixo nível de inteligência de algumas plateias ou pessoas. Para o garoto, a indústria do entretenimento já ganha dinheiro demais? Nada disso. Ele fala que eles ganhariam dinheiro de verdade, ou seja, eles ganhariam mais dinheiro. Para o garoto, conteúdos inteligentes é que dão mais dinheiro? Nada disso. Observe aqui o que ele fala, que se eles baixassem mais o nível, eles ganhariam mais dinheiro. Ou seja, quanto mais baixo
o nível de inteligência. Quanto mais violência tiver em algum ponto, nós já vamos saber o quê? Que neste caso aqui, mais violência, mais baixo nível de inteligência, mais dinheiro eles ganham. Então, os conteúdos inteligentes, nada. Os conteúdos menos inteligentes é que dão mais dinheiro. Então, turma, trouxe aqui o depoimento de uma aluna nossa do curso de português da VUNESP, curso de nível médio. O site deste curso está aqui na descrição do vídeo. Acesse agora, venha fazer parte da nossa turma e venha também ser aprovado. Nós temos um alto índice de aprovação. Nosso curso VUNESP de nível médio é o nosso campeão de vendas e também um campeão de aprovação. Olha o que a Fernanda disse. Muito obrigada, professor Mário, por cada aula disponibilizada. Aprendi muito com suas aulas e explicações. Fiz a prova no domingo e acertei 14 de 15 questões de português. Suas aulas foram fundamentais para eu chegar a esse resultado. Gratidão. Agora estou aguardando o resultado final. Recomendo muito o curso de vocês. Sucesso. Sucesso também a Fernanda e sucesso a todos os alunos do nosso curso de português da VUNESP. Acesse agora cienciaexata.com e venha também ser aprovado. Natira, um vocábulo empregado em sentido figurado. Ok, sentido figurado, nós já sabemos que é quando usamos a linguagem conotativa. Quando alguma palavra, neste caso, o vocábulo, a palavra, foi empregado com um significado diferente daquele próprio do sentido literal dela. Eu sempre utilizo o poema de Drummond, no meio do caminho havia uma pedra. Será que esta pedra ali, pelo contexto, era uma rocha ou era um empecilho? Então, se for uma rocha, havia uma pedra na minha viagem, no meio do asfalto. Aí sim, sentido próprio. Maria é uma pedra no meu sapato. Será que a pessoa é uma pedra? Não. Então, ali foi empregado em sentido figurado. Eu dei um novo significado para a palavra, que seria o quê? Empecilho. Então, nós precisamos ver aqui qual foi empregado em sentido figurado. Entretenimento no primeiro quadrinho. Então, a gente já observa aqui. As pessoas reclamam que a indústria do entretenimento produz apenas direcionada para o baixo nível. Entretenimento vem de entreter, de trazer alegria, de trazer risadas, humor às pessoas, de entreter mesmo, de ocupar o tempo das pessoas. Então, aqui foi empregado em sentido próprio, já descarto. Inteligência lá no primeiro quadro. Produz direcionado para o baixo nível de inteligência. Inteligência aqui também empregada em sentido próprio. Dinheiro lá no segundo quadro. Eu acho, aqui, está aqui, ó. Ganhariam, ainda mais o nível aí é que ganhariam dinheiro de verdade, cash, money, também empregado em sentido próprio. Carreira lá no terceiro quadro. Eu tenho certeza que você tem uma carreira brilhante pela frente. Carreira é a trajetória no mercado de trabalho, por exemplo, ou carreira estudantil também, é o percurso que ele faz em determinado segmento, também empregado em sentido próprio. Então, só restou neste caso aqui brilhante, mas a gente precisa ver se realmente brilhante foi empregado em sentido conotativo. Quando fala brilhante, não é algo que brilha, vamos colocar aqui, não é isso? Aí a gente precisa ver como foi empregado lá. Você tem uma carreira brilhante. Quando fala uma carreira brilhante, é uma carreira de sucesso, que terá muito sucesso, terá uma carreira boa, reconhecida, de renome. Então, brilhante aqui, nós já vimos que foi empregado em sentido figurado, sentido conotativo, porque brilhante é aquilo que brilha e naquele contexto é algo de sucesso, tá bom? Então, muita atenção. Achei essa questão um pouco interessante também, contemplando sentido figurado. Dificilmente ela cobra sentido próprio, mas aqui temos sentido figurado e a gente está muito acostumado a usar brilhante. Ah, fulano teve uma ideia brilhante, uma ideia maravilhosa. Às vezes a gente usa achando que é sentido próprio, mas não, já está no sentido figurado também. A expressão tem que, destacada no último quadro, confere ao trecho ideia. Será que é uma posse, uma ordem, uma necessidade, dúvida? Talvez, não é isso? Então vamos voltar aqui ao texto para a gente ver.
Eu tenho certeza que você tem uma carreira brilhante pela frente. Tem que ter um jeito de mostrar mais violência em 90 minutos. Tem que ter, porque se eles mostrarem, eles vão ganhar mais dinheiro. Então, é uma posse? É uma ordem? Uma necessidade? Dúvida e modo? Não. Então, aqui é o quê? Uma necessidade. Por quê? Aqui, quando fala tem que ter um jeito de mostrar mais violência, é uma necessidade até mesmo para eles ganharem mais dinheiro. Agora, se fosse uma ideia de ordem, seria o quê? Você tem que, vamos ver aqui a expressão por inteiro, você tem que estudar hoje. Aí seria uma ordem. Agora aqui nós observamos uma ideia de necessidade. É a necessidade que eles têm para poder ganhar mais dinheiro, tá bom? No trecho, no contexto brasileiro, vamos ver aqui então o que esta questão está contemplando. Dados recentes mostram as condições adversas vamos corrigir aqui, adversas do crescimento urbano nos últimos 37 anos. O vocábulo destacado apresenta como antônimo. Se tem antônimo, é contrário. Quando tiver questão de antônimo, vem aqui e já circule ou grife, porque senão você pode achar que é sinônimo. E não, antônimo é justamente o contrário. Nem trouxe o texto porque pela própria frase e por ser uma palavra mais comum ao nosso dia a dia, mais fácil para você resolver. Dados recentes mostram as condições adversas. Adversas vem de quê? Do nosso adversário. Certo? Nosso adversário é aquele que é contra, então seria as condições contrárias ao alguma coisa ali, ao crescimento. Contrárias, faça isso. Adversas, adversário é aquele que é contra, então seriam contrárias. Antônimo aqui de contrárias, complexas, nada. Adversas e complexas seriam sinônimos. Favorável, o oposto de contra é o quê? Favor, não é isso? Gols contras e gols a favor. Então, favoráveis, antônimo. Nós temos o quê? Adversário, favorável, contrárias, favoráveis. Show de bola? Antônimos, ideias contrárias, ideias opostas. Gordo, magro, alto, baixo. Criativa, são palavras com significados diferentes. Temíveis, aquilo que se teme. Incontornáveis, que não tem contorno. Então, aqui, muito importante você observar que essa questão está contemplando antônimo. Sinal alternativo em que a expressão destacada introduz uma ideia de causa. Então, concursando, pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritar a questão. Lembrando que o PDF das provas dessas questões já está disponível no nosso curso de português da VUNESP. Então, concursando, quando tiver questão na prova sobre conjunção, você vai observar as ideias e os sentidos que elas estabelecem. A VUNESP cobra muito as conjunções subordinadas adverbiais. Algumas você já se lembra delas, por exemplo, quando, embora muito cobrado pela VUNESP, que expressam a ideia de concessão, e outras também que são mais recorrentes na prova da VUNESP. O primordial é você observar naquela frase qual o sentido, qual a ideia que ela estabelece. Será que é uma ideia de conclusão, por exemplo, se for lá nas coordenadas? Então, você vai observar essa ideia estabelecida. Sempre que você se deparar com no enunciado falar causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Então, aquilo que ocorre primeiro, ideia de causa. Apesar da tendência de aumento populacional, a taxa de crescimento global é a menor. E agora, apesar de, ainda que, vamos destacar aqui novamente. Apesar de, ainda que, a fim de, ao passo que e devido à migração. Então, esta expressão aqui, ela expressa uma ideia de causa em qual delas. Vou começar pelas mais fáceis, obviamente. A fim de, ou então para maximizar o capital humano. Eu já sei que quando aparece a fim de, ou então para, ou para que, vai expressar uma ideia de
finalidade. Leia novamente a alternativa D e veja se tem essa ideia de fim objetivo. A chance de investir em sua população jovem, para que tem essa chance? Para maximizar o capital humano. Então, neste caso aqui, ideia de finalidade. Vamos ver aqui. 8 países contribuirão com mais da metade desse crescimento, ao passo que alguns países terão redução. Então, alguns vão fazer o que? Eles vão contribuir com mais da metade desse crescimento. Os outros vão ter uma redução. Então, ao passo que, à medida que, então vou colocar aqui, a proporção que, nós já sabemos, expressa uma ideia de proporcionalidade. Então, já venho e descarto também. À medida que um faz uma coisa, o outro vai fazer outra. Então, proporcionalidade, eliminei 2 alternativas. Apesar da tendência de aumento populacional, a taxa de crescimento global é a menor desde 1950. Caro concursando, sempre falo, a VUNESP cobra muito a conjunção embora, mas ela pode cobrar também, apesar de que, por exemplo, como vimos aqui nesta alternativa A. O que é esta conjunção? O que é uma oração subordinada adverbial concessiva? É aquela que tem uma ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. É o que a gente vai ver aqui. Olha aqui, é a ideia oposta, olha aqui, a tendência de aumento populacional, aí a taxa é a menor. Então aqui eu tenho um aumento e do outro lado o que está acontecendo? Está diminuindo, eu tenho uma diminuição de alguma coisa, uma diminuição de algo. Então, aumento versus diminuição. Ideia oposta à da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. A taxa continua sendo a menor desde 1950, mesmo com tendência de aumento populacional nos próximos anos. Então, aqui eu já vi que tem uma ideia de quê? De concessão. Apesar da tendência de aumento populacional nos próximos anos, a taxa de crescimento global é a menor. Ideia oposta. Ainda que o crescimento esperado deva continuar em queda, uma grande parcela jovem da população tem um final lá também. Quando você ler lá no texto esta passagem, você vai ver também que é uma ideia de concessão. Por que é concessão? Ainda que, apesar de, mesmo que, ideia de concessão, tá bom? Irei à festa mesmo que eu não tenha dinheiro. Irei à festa embora eu não tenha dinheiro. Então aqui nós já vimos também esta ideia de oposição, de concessão, tá bom? Então restou aqui a alternativa E, que está correta. Agora, eu disse lá em cima, a causa ocorre primeiro. Será que isso a gente pode identificar aqui? Grandes cidades tiveram redução da população em 2021 devido à migração para cidades menores. Primeiro, as cidades tiveram a redução de população ou a população migrou para cidades menores? Primeiro, ocorreu o quê? A migração e depois elas tiveram a redução da população. Para você reduzir a população, primeiro as pessoas saem, depois você reduz. Então, o que eu disse lá em cima? A causa ocorre primeiro, correto? E vai levar a uma consequência. Qual é a causa? As pessoas migrarem. E qual que é a consequência? A redução de população em 2021 em Nova York. Conjunção, lembre-se disso, observar o sentido e a ideia que ela estabelece. O autor do texto é de opinião que a Copa do Mundo, então a opinião dele sobre a Copa do Mundo do Catar. É o que a gente precisa ver e identificar as respostas. Aqui está o nosso texto, Copa inspira a busca de consensos. E aqui de onde foi retirado o texto também, que é o texto do Luiz Carlos, lá do estado de São Paulo, dezembro de 2022. Como sempre falo, caro concursando, é importante você observar e se lembrar de que deixe para ler o texto depois. Você vai ler o enunciado, compreender o que foi dito, vai à primeira alternativa e volte ao texto para verificar se ela está correta. Porque se você ler todo o texto, pode ser que você invista muito tempo
e vai faltar tempo para as outras questões. E não resolve, de repente você leu todo o texto, chegou ao final, olha, de que mesmo fala o texto? Então você precisa pensar em otimizar o seu tempo. Então, vamos ver aqui o que pede a primeira alternativa. A Copa do Mundo do Catar reuniu jogadores que possuem diferentes posições políticas. Aí a gente precisa ver, será que esses jogadores possuem? Eu sei que sim, porque alguns pensam de uma forma, outros de outra, criando assim um grande problema a ser superado nas próximas competições. Será que fala sobre isso lá no texto? Em momento nenhum. Será que eles possuem divergências políticas? Observe aqui. A Copa do Mundo do Catar foi rica em lições. A competição pacífica entre países com diferentes regimes políticos e econômicos registrou manifestações, opiniões e posicionamentos fortes ao longo do torneio. O evento demonstrou que a natureza está talhada para a convivência entre os diferentes a fim de construir pilares civilizados. Então, assim como se queria a vitória da própria seleção, também se protestou a favor da diversidade dos direitos humanos, o que incluiu a participação direta de algumas seleções. Então, quando a gente volta aqui, se a gente ler todo o texto, em passagem nenhuma, a gente vai achar aqui que criou um problema a ser superado em próximas competições. Promoveu o encontro de vários povos, isso a gente já sabe, sim, até aqui está correto. Evidenciando ao mundo os preconceitos e diferenças. Será que o que foi evidenciado ao mundo foram os preconceitos e as diferenças enraizadas de todos eles? A gente precisa voltar aqui, então, observe. Assim como se queria a vitória, também se protestou a favor da diversidade e dos direitos humanos, o que incluiu a participação direta de algumas seleções. Então, protestou a favor da diversidade. Em meio à emoção que o futebol desperta, o congraçamento espontâneo entre os povos nos ensina que a métrica da evolução tem 3 dimensões: conviver, compartilhar e convergir. Aqui o clima é de festa e inclusão. Prevaleceram as que trazem mensagens de paz e fraternidade. Quando a gente volta aqui, a alternativa B promoveu o encontro de povos diferentes, evidenciando os preconceitos e as diferenças. Nada disso. O que foi evidenciado, como acabei de ler aqui nas alternativas, foi a questão da inclusão e também o que? A diversidade e os direitos humanos. Deixou claras as divergências quanto às diversidades. Nós já vimos o quê? Será que neste caso aqui deixou claras as divergências quanto à diversidade, criando entre os jogadores hostilidades que perdurarão ao longo da vida? Caro concursando, isso daqui é muito pesado. Quando a gente volta aqui, vamos ver aqui. A hora do jogo também é o que define o sentimento patriótico. Aquela união que não se explica, se sente. Começa na infância, segue no colégio e avança para a vida adulta. Divergências são deixadas de lado em nome do ideal maior da competição. Ou solidariedade na derrota pertence a todos. Então a divergência foi deixada de lado. Observe aqui, deixou claras as divergências? Nada disso, elas foram deixadas de lado. Vamos deixar as opiniões divergentes de lado. Representou a comprovação de que, para uma sociedade ser considerada civilizada, é necessário saber se relacionar com o diferente. Corretíssimo aqui. Alternativa D, quando a gente volta aqui de novo. Olha aqui, como queria a vitória da seleção, protestou a favor da diversidade dos direitos humanos, o que incluiu a participação direta de algumas seleções. Então, nós já sabemos aqui também, e aqui ainda cita a métrica da evolução. Precisa conviver, compartilhar e convergir. Quando fala convergir, é dirigir-se ao mesmo ponto. Então, quando a gente volta aqui, a alternativa D, certinho, sociedade ser considerada civilizada, é necessário saber se relacionar com o diferente. Foi o que ocorreu na Copa do Catar. Ensinou à humanidade que uma competição universal leva os torcedores a sobrepor as divergências. Nada disso. Eu acabei de falar o quê?
que as divergências são deixadas de lado ao sentimento de pertencimento? Não. Ali tem um sentimento de pertencimento maior do que as divergências. Então, a alternativa D está correta. De acordo com informações do texto, é correto afirmar que. Então, nós precisamos da alternativa correta. Competições como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos aumentam nas pessoas o orgulho e a agressividade. Pegou pesado também, será? Observe aqui. Trabalhos acadêmicos mostram que competições de magnitude universal, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, contribuem para reduzir tensões e elevar sentimentos de pertencimento e orgulho nas populações. Agressividade? Nada disso. A Copa do Mundo do Catar trouxe a humanidade, mensagens de tolerância que podem contribuir para a evolução da sociedade. Certinho, olha aqui, mensagens de tolerância. Quando a gente observa, foi rica em lições. A competição pacífica. Observa que o evento demonstrou a perfeição que a natureza está talhada para a convivência entre os diferentes, a fim de construir pilares civilizatórios. Quando a gente vem aqui e observa mensagens de tolerância que podem contribuir para a evolução da sociedade. Show de bola. Letra B, corretíssima. Na infância, não se tem qualquer noção do que seja patriotismo. Será que não mesmo? Não aprendemos nada disso? Observa aqui. A hora do jogo também é também o que define o sentimento patriótico, aquela união que não se explica, se sente. Começa na infância o sentimento patriótico. E o que fala aqui na alternativa C? Não se tem qualquer noção, erradíssimo. Durante os jogos, divergências intransponíveis, insuperáveis. Vou colocar aqui aquilo que é insuperável. Insuperáveis surgem entre os torcedores que assistem às vitórias de sua seleção no campeonato. Nada disso, as divergências são o quê? Deixadas de lado, caro concursando. O modelo de jogo das equipes campeãs deve ser imitado na nossa economia. O que tem a ver jogo com economia? Não sei. Mesmo que eu soubesse, eu teria que voltar ao texto. Eu não posso trazer as minhas ideias, tem que ser de acordo com as informações do texto. O modelo de jogo das equipes campeãs, então vou colocar aqui, deve ser imitado na nossa economia. Será que deve mesmo? Observe aqui. Para estender a excelência das suas seleções campeãs para a economia, podemos replicar alguns princípios. Então, está corretíssimo até aqui, não é isso? Mostrando que o sucesso depende unicamente do dirigente do grupo. Nada disso. Olha aqui, é o resultado da dedicação de um time inteiro, não de um único jogador. Então, a gente já vem aqui e descarta alternativa E. Considere os trechos em negrito nas alternativas a seguir e assinale aquela em que se apresentam de forma correta e na ordem as palavras e ou expressões que expressam circunstância de modo e sentido de inclusão. Então, concursando, você vai se lembrar de que sempre que aparecer aqui nas alternativas ou no enunciado modo, você já vem aqui e faz como. Certo? Por quê? Vai ser como a pessoa andava, por exemplo. Ele andava lentamente. Como ele andava? Ele andava de modo lento. Então, primeira ideia. Como? Ideia de modo. O evento demonstrou a perfeição que a natureza alguma coisa. Aí você faz a pergunta. Como o evento demonstrou que a natureza flui, que a natureza anda? Aí você vai falar o quê? A perfeição. Então, aqui nós temos o modo que a natureza anda. Então, nós poderíamos falar, o evento demonstrou perfeitamente, se der para substituir por um advérbio terminado em mente, melhor. O evento demonstrou perfeitamente que a natureza anda de acordo com a humanidade. Um exemplo. Então, aqui você vai fazer a pergunta com como. Tem modo com. Como o evento demonstrou que a natureza anda? A perfeição, perfeitamente. Então, aqui a primeira está correta. Assim como se quer a vitória da própria seleção, também se protesta. Então, o que a gente quer? A gente quer a vitória, mas também a gente o quê? Então, vamos marcar aqui.
A gente quer a vitória, mas também protesta. Então, aqui é uma ideia de inclusão. Alternativa A, corretíssima aqui, também é o quê? Um advérbio de inclusão. Show de bola? Convivência entre os diferentes a fim de construir. Sempre que aparecer a fim ou para acompanhado de verbo no infinitivo, eu já sei que é uma ideia de quê? Finalidade. Então já vem e descarto, que eu preciso de modo. Posicionamentos fortes ao longo do torneio, durante o torneio, ideia de tempo, quando o torneio acontecia. Começa na infância e depois a vida adulta. Então aqui também eu já sei que está relacionado ao período, ao tempo. Assim como se quer a vitória da própria seleção, vamos voltar aqui só para a gente ver, da própria seleção também se protestou a favor da diversidade. Então aqui nós temos o quê? Uma ideia de comparação. Então aqui descarto porque não preciso, não pode ser, não traz uma ideia, uma circunstância de modo. Caro concursando, modo escreve como, se aparecer na sua prova causa, você já vai lá e coloca primeiro. Por quê? A causa é aquilo que ocorre primeiro, tá bom? A frase construída a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal na seguinte alternativa. Caro concursando, pare o vídeo. Vamos ver se você vai gabaritar a questão. Lembrando que o PDF está na descrição, está dentro do nosso curso de português VUNESP, no site aqui, Ciência Exata. Então, já parou o vídeo? Resolveu a questão? Vamos ver se você vai gabaritar. Eu preciso de marcar a alternativa correta. Então vamos ver. A competição entre vários times de futebol despertam nas pessoas sentimentos. A manifestação nos mostra que a Copa do Mundo. Opa, já identifiquei o sujeito. O verbo, aliás. O que desperta a competição? O núcleo do sujeito é a competição. O que nos mostra? A manifestação do congraçamento entre os povos e o patriotismo. Viu como é simples? Eu não preciso ficar sabendo, quando é VUNESP, aquelas regras enormes de concordância verbal. Então, a concordância entre vários times de futebol. E você acha, o que desperta nas pessoas os times de futebol? Não, a competição. A competição, sujeito simples no singular, o verbo deve estar no singular. Então, desperta. A competição desperta nas pessoas. A manifestação do congraçamento entre os povos, olha o E aqui, mais o patriotismo. Bem importante aqui você observar esse artigo aqui. Se vem precedido de artigo aqui, então, provavelmente sujeito composto. Aqui eu tenho o quê? Dois núcleos, eu tenho um sujeito o quê? Composto. Sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então, nos mostram. O que pratica a ação de mostrar a competição e o patriotismo? Equivale a quem? Eles. Eles mostram? Nada disso. Eu já sei que é eles mostram. As equipes de futebol que representam, então, novamente, representam, possuem, em nome do ideal de vitória, o orgulho e o respeito pelas cores supera, o clima de festa que aconteceu perdurará, o que constitui uma lição positiva, caro concursando. E já acertou a questão de nível médio? As equipes de futebol que representam o povo. Quem representa o povo? As equipes de futebol. Aqui você observa aqui que eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que vai exercer também uma função de aposto explicativo. Está explicando aqui quais são as equipes de futebol, aquelas que representam o povo, correto? Explicativo. Então é importante você observar isso. Agora, as equipes representam. E agora, possui o poder de despertar. O povo possui? Nada disso. Quem possui o poder de despertar o sentimento de fraternidade entre as nações? As equipes de futebol. O examinador vem aqui e coloca povo perto de possui, porque se você não fizer, como eu disse, identificar o verbo, ver quem é o sujeito daquele verbo, as equipes possuem. Então, a alternativa C de coração está
Errada. Em nome do ideal de vitória, o orgulho e o respeito pelas cores da bandeira supera as possíveis divergências. E então, concursando, temos de ver aqui qual é o sujeito para este verbo. Olha aqui, em nome do ideal de vitória, o orgulho e o respeito pelas cores. Então, eu já vi, opa, neste caso aqui, nós temos o quê? Olha aqui, novamente, um sujeito composto, não é isso? Sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então, aqui o correto seria o quê? Superam as possíveis. Observe que o orgulho e o respeito, eles o quê? Superam. E letra E de ciência exata está correta, mas por quê? E será que está? De repente a questão foi anulada. O clima de festa e inclusão, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá identificar o sujeito? Clima. O clima aconteceu durante os jogos. O clima perdurará nos torcedores. Então aqui, certinho, nós já vimos o que? O clima aconteceu, o clima perdurará nos torcedores, o que constitui uma lição positiva. Então, o aqui, aquilo que constitui. Este o, ele tem a função de quê? De um pronome demonstrativo. Eu falaria o quê? Aquilo constitui, não é isso? Aquilo constitui. Sujeito no singular, verbo também no singular. Show de bola. Letra E gabaritou a questão. Então, vamos marcar a alternativa que descreve corretamente os fatos linguísticos do texto. Importante a gente observar a questão da VUNESP de nível médio do ano de 2023. Em meio à emoção que o futebol desperta, colocando-se a palavra emoção no plural, a reescrita correta seria em meio a emoções. Será que está correto? Primeiro ponto, aqui eu utilizo a crase porque em meio à emoção. Se está em meio a alguma coisa. Mas o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo também no feminino emoção vai dar emprego de crase. E se eu colocar aqui no plural, em meio a emoções? Eu vou começar por crase, porque crase é mais fácil. Então, neste caso, palavra no plural, então crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, não posso usar crase, então está correto aqui. Em meio a emoções que o futebol desperta, a alternativa A está correta. Aqui tem crase por quê? Porque a emoção aqui está no singular, crase no singular, antes do substantivo também no singular, correto. Feminino esse substantivo. E aqui eu não posso usar a crase porque está no plural. Ah, mas o verbo não teria que ir para o plural para concordar com o sujeito emoções? Vamos colocar na ordem direta. O futebol desperta as emoções, não é isso? Então, neste caso aqui, o futebol desperta emoções. Então, emoções aqui não é sujeito. Quem é o sujeito do verbo despertar? Futebol. Sujeito no singular, verbo despertar também no singular. A expressão destacada em entre as bandeiras presentes prevalecem as que trazem mensagens de paz e fraternidade. Pode ser substituída corretamente por trazem as. Esta questão está contemplando colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, já veio à sua cabeça Enéas 4Ps, não é isso? Você já ouviu falar do Enéas 4Ps? Vou trazer uma breve explicação sobre eles aqui, para você nunca errar questão sobre colocação pronominal. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse, próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps.
Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava: meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo, então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe, acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa, frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci, por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4Ps. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4Ps, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4Ps. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, concursando agora que você já compreendeu os casos, as palavras atrativas que levam à ocorrência de próclise, vamos lá. Prevalecem aquelas que trazem, então, este que aqui, ele é um pronome relativo. Pronome relativo é um P do Enéas 4Ps. Palavra atrativa vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela, correto? Então, seria o quê? Que as trazem e nada de trazem nas. Então, descarto. Outra coisa, se fosse trazem, aí é o alfabeto. Som nasal, eu já sei. Trazem nas. É o alfabeto por quê, mestre? MN. Terminou em M, eu já sei que eu tenho que usar o N. Então, o correto seria o quê? Trazem nas. Se não tivesse aqui nesta frase o P de Enéas 4Ps. Pronome relativo, pronome oblíquo átono vem para perto dele. A palavra em destaque, 3 dimensões: conviver, compartilhar e convergir. Contestar, nada disso. Convergir, eu já sei que é o quê? Ir
naquela mesma direção. Unir-se em direção a um determinado ponto. Ir a uma mesma direção. Nada de contestar. Os dois pontos, que é a métrica da evolução em 3 dimensões. Conviver, compartilhar e convergir são todos aqui o quê? São verbos no infinitivo. Introduzem sequência de termos de diversas classes gramaticais. Nada disso. Mesma classe gramatical. De acordo com a norma padrão e agora regência nominal, é um assunto bem extenso. O que você tem que fazer? Ler bastante, resolver muitas questões para você observar. Será que é prova a que, ou é prova em que, ou prova de que? Aí você traz para o seu cotidiano. Aquilo é a prova a que é possível haver? Vamos ver. Está correto. A Copa do Mundo é a prova a que é possível? Não, se é prova de alguma coisa. É a prova de que é possível haver harmonia entre os poderes, entre os povos. Regência nominal, substantivo prova, ele vai exigir a preposição de e nada da preposição a. Assinale a alternativa coerente com as informações do texto e em conformidade com a norma padrão de quê? Ortografia e também acentuação gráfica. Comece por acentuação gráfica, menos complexa. Os vizinhos veem. Aqui você vai se lembrar dos verbos crer, dar, ler e ver. Aí você já sabe que estes verbos na terceira pessoa do plural não mais têm acento. Então, os vizinhos veem sem acento, creem, que eles deem, eles leem, ok? Então, já descarto a primeira alternativa. Entristecido e parecem ter uma obsessão, não teremos esse C. Então, o correto é obsessão por querer saber. Por quê? Este porquê aqui será separado por quê? Você pode acrescentar. Este porquê separado você pode utilizá-lo no início de frases interrogativas ou também no meio. Sempre que você puder substituir por pelo qual, esse é o caminho por que passei. Esse é o caminho pelo qual passei. Então, porquê separado. Ou então você puder colocar motivo, causa. Por querer saber o motivo que ele vive assim. Então, querer saber por que razão ele vive assim. Então, porquê separado. Mestre Romão sofre o ônus. Paroxítona terminada em us tem acento, ônus e bônus, de não conseguir a sua ascensão. Ascensão vem do verbo ascender. Você já ouviu nas minhas aulas de ortografia falar do dedim, teti? Dedim, teti. O que é dedim, teti? São os verbos, vamos corrigir aqui, dedim, eu ponho em maiúsculo. Dedim, teti. Os verbos terminados em der, dir, mer, mir, ter, tir. Eles serão, na hora que você tiver um substantivo derivado deles, esses substantivos serão grafados com 2 S ou S. Compreendeu? Observe ascender. Terminou em dedim, teti. Não terminou? Dedim, teti. Olha o de aqui. Você vai retirar essa última sílaba e aí vai ocorrer o quê? Será construído com S. Vamos pegar aqui o verbo compreender. Do verbo compreender, eu tenho o substantivo qual? Compreensão. Não é isso? Compreender, compreensão. Compreensão grafa-se com S, porque é dedim, teti. Anote aí, dedim, teti. Agora, se permanecer, aí grafaremos com C cedilha. Vamos pegar o verbo deter. De deter eu tenho a palavra detenção. Você observou que o dedim, teti permaneceu? Aí eu grafo com C cedilha. Ele saiu com S. E justamente daí a acentuação correta é que provém também a sua melancolia. Provém na terceira pessoa do singular, acento agudo. Se fosse na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Então, a alternativa B está corretíssima. A frustrada não, que pega muita gente, né? Então, o correto é o quê? A frustrada. Como você melhora seu vocabulário, ortografia? Lendo muito. Busca da expressão está correta, musical. Fez mestre Romão se sujeitar a uma tristeza com Z contínua, paroxítona terminada em ditongo tem acento. Em horas, nada doceis não. A palavra é o quê?
dócil. Se ele é dócil, eles são dóceis. Mestre Romão não pôde extravasar. Está escrito de maneira correta? Não. Então, o correto é o quê? Extravasar, com S e C cedilha. Seus ímpetos proparoxítona, mas muitos creem, já vi que não tem acento, que ele um dia se comunicará certinho, música proparoxítona. A grande benção não é bênção. Ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ão. Órfão, bênção tem acento. Teria em vida, seria o ato heróico, não mais. Não acentua os ditongos abertos. Ei, oi e el das paroxítonas, não mais são acentuados. Aí você vai se lembrar de quê? Androide. Androide tem acento? Não. Por quê? Olha aqui os ditongos abertos. Ei, oi e el das paroxítonas não tem mais acentos. Ah, mestre, herói tem acento por quê? Herói é o quê? Oxítono. Nas oxítonas tem, nas paroxítonas não. De tocar de forma espontânea, então espontânea é com S, espontaneamente também com S, espontânea. Vou colocar só espontânea com S. Descarta a alternativa E. Agora vem crase. Tem crase, você já vem. Não uso crase. Primeira coisa, já escrevo aqui. Não uso antes de quê? Antes dos verbos, antes das palavras no masculino, antes dos pronomes indefinidos. A VUNESP adora o pronome todas. Antes dos pronomes pessoais. Não vou usar crase também no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, primeira coisa, chegar a um resultado. Um é palavra no masculino, então já sei que o terceiro não pode ter crase. Já descartei duas alternativas. Ele passou a viver, verbo no quarto não pode ter crase. Não pode ter crase, eliminei mais uma. Opa, já gabaritei a questão. Fácil, sem sofrimento. Então vamos ver? De nota a nota, sem crase. Não uso crase antes de palavras repetidas. Face a face. Dedicava-se à música, porque quem se dedica a alguma coisa, mas o a de a música, teremos crase. Ele se dedicava ao ato de alguma coisa. Então, sei que uso crase. Chegar a um resultado não tem, passou a viver também não tem. Viver às escondidas. Então, quando aparecer aqui essa locução feminina, que seja ela conjuntiva, uma locução adjetiva, uma locução adverbial, que é o caso, às escondidas, então você sabe que terá crase. Então, ele chegou de viver às escondidas. Show de bola? Crase não pode errar de jeito nenhum. Então, concursando, agora vamos marcar a alternativa que se apresenta informação coerente com o texto em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Nem preciso voltar ao texto, não. Primeira coisa que eu vou fazer é procurar resolver a questão somente com colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, você já se lembra do Enéas 4Ps. Você que já assiste às minhas aulas, que seja nos canais no YouTube, ou também que faz parte dos nossos cursos, já sabe o que significa Enéas 4Ps. Então, primeira coisa, identifique o pronome oblíquo átono. São eles o me, o te, o se, o nos, o vos, e aqui também pode ter o, as suas variações, além do lhe ou lhes. Correto? Então, o se. Já é clássico, você vai se lembrar que não existe a frase te amo, de acordo com a norma padrão. O correto seria o quê? Amo-te. Então, não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono. Apesar do domínio da tecnologia no mundo, não tem-se. Aqui nós já temos o N de Enéas 4Ps. Então, o correto é não se tem auxiliado. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, mas eu tenho a palavra negativa, ela atrai o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Vou descartar a alternativa B. Entende-se com a fala do Papa Francisco que o modelo econômico do capitalismo predatório atropela as necessidades das
populações urbanas. Entende? Certinho aqui eu tenho o quê? O se e aqui eu tenho o verbo. Eu não poderia começar a frase com o pronome oblíquo átono. Se entende, não. O mundo atual tem tornado aqui, ó, eu gosto porque a VUNESP sempre cobra. Você já vai colocar aqui, olha, tem uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Se ele está no particípio, nunca pode vir depois. Não vem depois, então tem se tornado. Modelo capitalista que... Então, aqui eu já tenho o quê? O P de Enéas 4Ps, pronome relativo, que se fundamenta em nada que fundamenta-se. Colocação pronominal, lembre-se de Enéas 4Ps, são as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. O que é próclise? Quando o pronome vem antes do verbo. E agora vamos marcar a alternativa em que há termos empregados no sentido figurado, sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. Se você parar o vídeo, provavelmente você vai encontrar uma palavra que é diferente. Você já vai bater o olho, ela vai chamar sua atenção para ver. Será que deu um novo significado àquela palavra ou não? Continuamos aferrados a ultrapassadas visões, poluindo nossas cidades. Agora já houve seca. Nessas duas passagens aqui, nós observamos que as palavras foram empregadas no sentido próprio. Quando fala aferrados, é que a gente continua muito centrado aquelas ultrapassadas visões. Ah, mas aferrados aqui não seria no sentido conotativo? Ok, mas você observa que tem de ser nas duas passagens. Agora já houve seca. Seca mesmo, período das secas. Então, aqui mesmo que foi empregado em sentido conotativo uma palavra, na outra frase não tem. Então, aqui eu já observo que é sentido próprio que prevaleceu. Mas nos limitamos a lamentar ou a nos surpreender. As advertências e os alertas não partem só da ciência. Toda a frase aqui no sentido próprio. No outro canto do mundo, na gélida Sibéria, faz calor em pleno inverno. Ah, mas cadê? Sentido figurado? Faz calor em pleno inverno? É o que está ocorrendo ultimamente. Boa parte da área metropolitana de São Paulo inundou, de inundar mesmo. Então, sentido próprio, preciso ter nas duas passagens. As marcas profundas das mudanças do clima aí estão. Na ciência, há o consenso sobre o perigo da crise climática, também sentido próprio. Aí você vai fazer a leitura da alternativa E. É a cicatriz visível do horror das mudanças climáticas. As mudanças climáticas geram uma cicatriz? Não, aqui eu poderia falar que é o quê? O efeito. Quando aparece sentido figurado, você já sabe. Vai utilizar muito aqui as figuras de linguagem, justamente para dar uma entonação, um realce a determinados termos. Se eu venho e falo, é o efeito visível das mudanças climáticas, aí eu falo a cicatriz, não é mais profundo? Então esse é o objetivo. E o fantasma da fome, aqui já ocorre o quê? Uma personificação da fome. Personificação, figura de linguagem também. Então aqui nós já observamos o quê? Que nas duas passagens, como fala aqui, nas duas passagens há termos empregados em sentido figurado, letra E de exata gabarita a questão. Vamos considerar as passagens do texto. Aqui nós já vimos que ela está contemplando esta questão conjunção. As expressões destacadas expressam de forma correta e respectivamente sentido de quê? Se tem sentido ou ideia, você já sabe. É a conjunção. Aí você vem. Dominamos a tecnologia sem interesse em implementá-la, porém. Então, porém, aqui será que expressa uma ideia de oposição? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, aqui nós poderíamos, dominamos a tecnologia, porém, sem interesse em implementá-la. Olha a regência aí, quem tem interesse em alguma coisa. Então, aqui nós conseguimos observar que há uma ideia de oposição. Então, quando eu falo porém, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, no entanto, todavia, nós já sabemos que expressa uma ideia de oposição. Oposição, oposição,
vou descartar as outras alternativas. Aí você já vem aqui, o mestre estava falando mas. O mas expressa uma ideia de oposição. Será? Nem sempre. Quando aparecer aqui, vou retirar aqui, as advertências e os alertas não partem só da ciência. Então, quando aparecer lá não só alguma coisa e depois vier o mas também, então aparecer lá não só ou então não apenas e o mas também, vai expressar uma ideia de adição. Então, mas também ideia de adição, a alternativa A está correta. Conseguiu compreender? Muita atenção. Nem sempre o mas vai ter uma ideia de oposição. Eu falei, se fala conjunção, você tem de observar o sentido dela. Cadê o sentido de adição? Vamos ver se tem. As advertências e os alertas não partem só da ciência, ou seja, a ciência emite esse alerta e também quem? Mais o Papa. Então aqui você observa a ideia de adição. As advertências e os alertas vêm da ciência e do Papa Francisco. Então você pode substituir aqui partem. Vou retirar aqui, ó. Não só. Então partem da ciência, retiro também o mas também e coloco o e. Partem da ciência e do Papa Francisco. Então apareceu não só, não apenas e mas também, ideia de adição. Show de bola? Gabaritou esta questão?